No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente manhã de quinta-feira para você, 24 de setembro de 2020. E aqui estamos mais uma vez, como fazemos todos os dias que Deus nos permite, falarmos da mensagem genuína e salvadora desse único Deus chamado Jesus Cristo. Ainda refletindo sobre o capítulo 5 da primeira carta que escreveu o João, o apóstolo, o amado do Senhor Jesus, nós ainda continuamos, porque essa carta tem uma infinidade de mensagens, aliás, da mensagem única. Muitos ensinamentos nós tiramos. Ontem nós refletimos sobre 1 João 5,7 e um pouco mais a fundo do que atualmente nós refletirmos. E hoje eu quero ler o primeiro versículo que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Esse é o primeiro versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se torna filho de Deus, porque ele crê que Jesus é o Cristo. E se você analisar o livro de Atos, se você analisar os evangelhos, principalmente o livro de Atos, você vai ver que a igreja, ela se constrói, ela cresce pregando que Jesus é o Cristo. A Bíblia diz lá em Atos 17 que todos os sábados Paulo tinha por costume estar nas sinagogas mostrando para aquele povo, provando que Jesus era o Cristo, ou seja, que ele era o Machia, que ele é o ungido. Essa é a essência, como nós falávamos ontem, a essência, o cerne da carta de João, principalmente no que diz respeito ao capítulo 5, é mostrar que Jesus é Deus, que ele é o Cristo. E quando alguém crê dessa forma, quando alguém tem a fé, é impulsionado a crer genuinamente que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Crê, veja bem, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não é crer em Jesus Cristo, é crer que Jesus é o Cristo. Esse artigo definido tem uma profundidade muito grande. Esse artigo definido porque é comum nós falarmos Jesus Cristo. No entanto, quando nós analisamos os escritos apostólicos, era fundamental que eles explicassem muito bem. Por isso a questão do artigo único, do artigo definido, é o Cristo. Esse é que faz o sentido. Isso que dá a revelação. E quando você crê dessa forma, como está aqui, como diz a Escritura, por isso que o próprio Cristo, no grande dia da festa, ele se coloca de pé e diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Por isso que nós estamos aqui, porque você pode crer em Cristo de várias maneiras. Você pode crer em Cristo de várias formas. As pessoas creem em Cristo, uns como diz o pastor deles, outros como diz a denominação na qual eles congregam, outros creem conforme o que dizem as denominações às quais congregam, a teologia, a filosofia, a religião. Mas quando nós cremos que ele é o Cristo, porque as Escrituras ensinam isso, o separado, o ungido, e aí quem que é ungido nas Escrituras, quem é separado nas Escrituras, de quem as Escrituras estão falando, aí nós vamos entender de fato o quão profundo é. Ele já começa a sua carta não de forma superficial. Ele não começa a sua carta
deixando aquela incógnita da Trindade, como fizeram depois lá, foram mexer nos seus escritos, botaram as suas mãos corrompidas, sujas, para deturpar o que dizem as Escrituras, e nós estamos aqui com esse propósito de mostrar a realidade. É por isso que tem diuturnamente aqui o Minuto da Unicidade, é mostrar que Ele é Deus. Então, se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Você não é nascido de Deus por frequentar. Você não é nascido de Deus por frequentar uma igreja, uma denominação. Você não é nascido de Deus porque alguém disse para você uma vez: olha, você é dizimista fiel, você é firme, você está aqui, você não adultera, você não se prostitui, você não faz isso ou não faz aquilo. Você é nascido de Deus. O primeiro passo para se nascer de Deus é crer que Jesus é o Cristo. E é por isso que a gente sempre pede o seu carinho, agradece a sua audiência, pede o seu apoio para estar conosco, compartilhando essas mensagens nos grupos que você participa de WhatsApp, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos pregar o nome dele, dizer que ele é Deus. Precisamos fazer isso. Se alguém disser para você que isso não importa, que isso não tem tanta relevância assim, que não é bem assim, repense, avalie. As pessoas têm o conhecimento de Deus necessário. As pessoas têm o conhecimento que Deus quer que tenham dele. Então, é por isso que nós estamos aqui. Vou ficando por aqui, uma excelente quinta-feira. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz.